Muito boa tarde e boa noite no lugar que já é de noite, a todos os irmãos e irmãs reunidos nos diferentes países. Hoje é sexta-feira, 12 de julho deste ano 2024, e também lá onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, na congregação que o reverendo Antônio Charello pastoreia em Quito, Equador. Para esta ocasião, temos o tema O Semeador Semeando a Semente da Palavra. Foi pregado 24 de abril de 2016 em São Salvador, El Salvador. El Salvador, o semeador, que é o tema que temos para hoje, aí onde fala o semeador. No estudo bíblico ele escreve Cristo, o Filho do Homem. O semeador, quem é o semeador? O Filho do Homem. O semeador semeando a semente da palavra. Ele leu a escritura de São Mateus no capítulo 13. Começou no versículo 13, mas vamos ao versículo 18, aonde nos diz. Do capítulo 13. Ouvi, pois, a palavra do semeador, e quando alguém ouve a palavra do reino e não a entendendo, aí ele escreve Evangelho de Cristo, escreve em cima. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Nesse versículo 19, desenha uma estrela de Davi, e aí ele escreve também, nessa frase que fala não compreende, escreve não compreende. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, quando vem a perseguição, por causa da mensagem, em seguida tropeça, e aí o irmão ele escreve, é um covarde. Ou seja, vai correr como um covarde por tudo que a mensagem lhe causa. Arranca e se vai e diz, eu não quero que me persigam, assim que é melhor eu vou embora. Mas vejam, esses são covardes. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e a fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro a 60, outro a 30. E o que é semeado em boa terra, do lado direito ele desenha uma estrela de Davi e escreve, os que entendem, e embaixo também desenha uma pedra angular e as eras. Propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, e aí ele desenha do lado direito uma estrela de Davi. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Aí ele desenha uma estrela de Davi e a pedra angular e as eras. Ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que não
ao colher o joio, não arranques também com ele o trigo, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molho para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O semeador semeando a semente da palavra. Podem assentar, por favor. Nos dice en el mensaje el juicio. Na mensagem, o juízo, En este estudio bíblico, nesse estudo bíblico, que se preparó que foi preparado en esta ocasión para él, nessa ocasião para ele, y allí le colocamos estas escrituras y estas porciones. e nessa escritura colocamos ali essas porções, Y en la página 11 de este estudio bíblico, e na página 11 desse ahí estudo donde le bíblico, coloqué el tema el juicio y ese extracto, dice, aí nesse extrato él diz quiere assim, llamar la atención de esta ele corte quer chamar a nuevamente, atenção desta o ser corte testigo novamente, de la defensa. ou seja, a testemunha da defesa, Él quiere llamar de la defesa. atención de esta Ele quer corte chamar a atenção desta y corte mostrarle a ustedes e mostrar a que las promesas vocês son únicamente que as para promessas creyentes. são unicamente para crente. En ese lugar al lado, E nesse lugar do lado escreve, as promessas são unicamente para no crentes, para manufacturados. não é para manufaturados, impacientes ou escéticos. Isso muda o quadro, não é assim? Únicamente para, não para aquelas São pessoas unicamente, que dizem que não são para aquelas creyentes, pessoas que dizem que pero são solamente crentes, para creyentes, mas é não somente para para aqueles que dizem crente ser e não creyentes. para aqueles que dizem que são crentes. Vocês sabem, Satanás diz também que ele é um crente. Não é para eles. Isso é somente para crentes verdadeiros. E essa testemunha de defesa deve saber se esses homens são crentes ou não. Porque no final, a testemunha de defesa é o vivificador da própria palavra. Aí ele escreve, o Espírito Santo, a testemunha da defesa, o testificador da palavra. Ele sabe se a pessoa crê ou não. Ele é quem foi investido por Deus para garantir que se cumpra. Aleluia. Ele é quem a comprova. Ele é quem assegura que se cumpra. Ele é que sabe que se caiu no terreno certo ou não. Essa testemunha da defesa, de defesa da palavra. Observa, ele quer chamar novamente a atenção dos crentes. A testemunha de defesa sabe se é assim ou não. Ele é o vivificador da palavra. Agora vejam como nas eras passadas, não tinham o conhecimento do que era trigo e o que era joio. Por quê? Porque os próprios mensageiros, representados nesses servos, quando eles perguntaram, ou seja, o pai da família, nessa parábola, quando falaram ao dono, ao pai da família, se ele queria que arrancasse o joio, ele falou, não, para que não arranque também o trigo. Ou seja, que não tinham a revelação e, consequentemente, não tinham os ministérios para realizar esse trabalho nas eras. Ou seja, durante a dispensação da graça. Mas vocês vejam que depois que fecha a porta da dispensação da graça, que vimos que no ano 2018, já no final, ele estava nos falando, e em vários anos anteriores, dizendo que a porta da dispensação da graça já estava para ser fechada. E o trabalho dos anjos ceifeiros foi realizado em uma nova dispensação. Para entrar nessa nova dispensação, a dispensação do reino, para o trigo entrar nessa nova dispensação, a dispensação do reino, o trigo ser colocado ali.
não para que o joio estivesse metido na dispensação do reino. Consequentemente, no fim da dispensação da graça, ele prometeu enviar esses anjos ceifeiros para fazer essa separação. E esse ministério sim sabe quem é trigo e quem é joio. Agora vejam como os escolhidos de Deus, ao estar dentro da dispensação do reino e ser colocado dentro da dispensação do reino por esses ministérios, eles conhecem de que espíritos são essas pessoas que entraram à dispensação do reino e também que espíritos são os que não entraram, porque têm essa percepção profética que Deus lhes deu antes da fundação do mundo, porque somos atributo de Deus. E ao sermos manifestados na terra, isso é como um disjuntor, um interruptor que Deus vai acendendo, ligando tudo que a pessoa tem aí no seu coração, que foi semeado pela palavra, pela mensagem. Por isso, em muitas mensagens anteriores, que ele nos falava dos 7 trovões e falava da dispensação do reino, e nos falava da fé do rapto, e nos falava do título de propriedade e tudo isso estava mostrando, tanto o irmão Branham como o nosso irmão William, estava mostrando o que seria no futuro. E os que não têm percepção profética pegam isso e rapidamente já pensam, olha, já cumpriu nisso aí, já não existe mais nada. Isso mesmo, pensou em muitos, pensam assim, os da mensagem do irmão Branham, porque com o que ele falou, que depois não viria mais profeta, e com a mensagem, e com o mensageiro, o reverendo William Branham, com esse Deus já terminou sua obra, e estão esperando ele ainda, e assim, são muitos nesse tempo, pensando o mesmo, do nosso irmão William, que com ele tudo já terminou e estão esperando que volte, que regresse. Então veja que volta a repetir o mesmo. E não percebem que os profetas falam sendo inspirados por Deus, porque é o Espírito de Cristo neles. E muitos deles falaram como se estivesse cumprindo neles essas palavras, essas profecias, essas revelações que estavam trazendo ao povo naquele tempo. Agora vocês vejam como hoje o povo de Deus sabe e conhece, pelos seus frutos, sabe e conhece de qual espírito a pessoa é, as pessoas são. Antes via como que tudo era igual, todos eram iguais, mas dentro tinha sido semeado pelo inimigo, tinha sido semeada outra semente pelo inimigo por dentro, e vejam, e foi regada, porque a chuva cai tanto sobre o trigo como também sobre o joio, e então é regado pela chuva e todas crescem e produzem um fruto, mas no fruto é que se conhece de qual espírito são, que semente eram. Agora, nessa mensagem continua dizendo, e ele chama novamente a atenção desse corte à promessa da palavra que está em dúvida. Ele não estabeleceu nenhum tempo que essas coisas deveriam acontecer. Vejam como estes podem ler a palavra, a gente pode ler a palavra de uma forma errada. Vejam, esses tipos que falam, deixa eu ver que isso aconteça, eles nem sequer leem a palavra corretamente, é isso. Se o homem for um verdadeiro crente, e com isso ele não estabeleceu limite de tempo, ele quer que a corte reconheça que essa palavra está escrita, e Jesus Cristo, a palavra manifestada, disse, a palavra é uma semente que um semeador semeou. E a semente pode se reproduzir a si mesma, produzir sua promessa. Só pode produzir se estiver no terreno correto que vivifique a semente. Amém? Como estamos mudando o caso, não é assim? Tem que estar no lugar correto. Aí ele escreve, a semente tem que estar no terreno, no lugar correto. Um grão de semente colocado nesse lugar não produzirá uma colheita nesse escritório. Um grão de milho aqui em cima, sobre uma pedra azul, não fará nada. Um grão de milho tem que cair no terreno que foi adubado para esse grão de milho, então não crescerá. E Deus disse que a sua palavra é a semente que o semeador semeou e tem que cair no terreno certo. Esse terreno é fértil.
É uma semente que tem que cair nesse terreno, ou não poderá ser vivificada, em outras palavras. O Espírito Santo, a testemunha de defesa, disse que ele nem sequer pode chegar a ela, até que caia no terreno certo. Ele é o vivificador dela. Aí ele desenha 3 círculos, um menor, um maior e outro bem maior. Ou seja, vejam, a alma, que é onde está semeada essa semente, alma, espírito e corpo, porque o ser humano é trino. Agora vejam na página 17 desse estudo, na página 17 também, na mensagem desse extrato que coloquei aqui, Sabedoria contra a Fé, o irmão Branham disse, muito bem, observa, ele diz, algumas nasceram, e quando a semente nasceu, ao pregar a palavra, algumas caíram na beira do caminho, e aí ele coloca, número 1, como a água no lombo escorre no lombo dos patos, como a água escorre nos lombos dos patos. Algumas caiu em pedregais. Aí ele escreve 2. Tinha somente um pouquinho de pó que foi soprado ali. Cresceu, mas não tinha raiz, não tinha lugar para lançar suas raízes. Agora vou fazer algumas ilustrações aqui e espero não ferir sentimentos. Do lado ele escreve 3 classes de pessoas que escutam a palavra. Essa foi a igreja. E eu espero não ferir sentimento, vem? Essa foi a igreja católica. Eles falaram que estavam edificados sobre a rocha. E eu estou de acordo com eles, com certeza estou de acordo com ele, é correto. Não tem terra por baixo dela, absolutamente. Não tem terra onde crescer. Por quê? Porque eles não puderam produzir uma vitamina bíblica, porque eles nem sequer creem nela. As suas doutrinas são dogmas, certo? Dogmas romanos. Não existe palavra nela, absolutamente nada. Vem? Caiu em pedregais. Essa foi uma super sabedoria. Oh, irmãos, eu estou dizendo, eles tinham de uma maneira super, eles apresentaram-se de uma maneira psicológica, eles apresentaram conforme a psicologia, como a psicologia, e grandes edifícios bem vestidos, e se via como sacerdotes santos de Deus e tudo demais. Quantos escutaram o testemunho que termina de sair? Vocês têm aqui essa notícia? Eu quero que na sexta-feira alguns escutem aqui na igreja, e cada pessoa devia ter o testemunho. Um deles me seguiu por muito tempo, como eles, eu mesmo fui lá no México, e vi aqueles poços, onde aqueles bebês das freiras, que o sacerdote tinham esses bebês, e esse lugar, esse buraco, que esses bebês dessas freiras foram queimadas, e tudo isso. E isso foi com que fez com que o comunismo brotasse no México. E ele escreve o comunismo no México. Eles destruíram essa tonteria. Isso fez com que o comunismo brotasse lá. Nunca tenha medo do comunismo. Deus está usando o comunismo. Eu não creio nele, é do diabo. Mas Deus pega o diabo e usa ele ao longo, como fez com o rei Nabucodonosor, que conquistou e tomou Israel. Vem? Vocês observem e vejam se a Bíblia não prova isso. Um dia desses estudaremos. Deus o levantou para vingar os filhos de Deus desta prostituta antiga. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. E disse que a queimaria com fogo. E ela chegaria, por fim, à sua condenação. Isso é exatamente o que vai acontecer com ela também. Ali ela está. Essa foi a que caiu em pedregais. Tinha tão pouquinha terra que a coisa não podia crescer, morreu. Então essa foi a super sabedoria. Então algumas caiu em terrenos protestantes, mas depois de um tempo, a grande sabedoria das grandes denominações as sufocaram o espírito. Os dias dos milagres acabaram. O doutor fulano de tal disse isso e aquilo. Vem? Não existe tal coisa. Perfeito. Sufocou.
sufocou tudo. Tudo o quê? Sufocou o Espírito para tomar a sabedoria. Vem, o Espírito Santo caiu nos dias de Martim Lutero, o Espírito Santo caiu nos dias de João Wesley, o Espírito Santo caiu no dia da igreja primitiva pentecostal. Mas o que as denominações fizeram com a sua sabedoria? Sufocaram o que é semente. O que é semente? A palavra. Não significa isso, significa isso aqui. É o que as pessoas falam. Não significa isso, significa isso aqui. Vê? Captam ou não? Muitos desses ministros, homens de coração honesto, eu os conheci e tenho sentado e conversado com eles. Até mesmo temos debatido em muitas coisas. Eu pedi a eles que qualquer um venha discutir e eles falaram: irmão Branham, se nós fizéssemos isso, as nossas igrejas nos expulsariam. Eu disse: o que vale mais para vocês, a palavra de Deus ou a sua igreja? Vocês nunca irão mais adiante nesse pó de denominação, vem? Muito bem. Se negarem a palavra, está mal, vem? Mostra que é sabedoria feita pelo homem. Agora veja, os protestantes se sufocaram o espírito deles, quando eles começaram a tomar sabedoria no lugar da fé na palavra. A sabedoria, a sabedoria organizacional em lugar da fé na palavra. E todos que compreendem, digam amém. Ele escreve fé na palavra. Fé no que o grupo dos homens metodistas e batistas, presbiteriano, pentecostais, evangélicos e todos formularam. Em breve, eles vão formar uma confederação da igreja, a qual será a imagem da besta. E ali do lado direito escreve: a confederação de igrejas é igual à imagem da besta. E ele terá o mesmo poder dessa nação. Apocalipse 13, 11. Agora estejam atentos e vigiando o que está por acontecer. O que está para acontecer aí na América do Norte com essas eleições agora. E todo o movimento que estará se movendo, porque tudo vai desembocar nessa imagem da besta. E recordem que ele nos falou no livro das eras. Vamos ver aonde diz desta sexta visão. Na 70 semanas de Daniel nos fala também, nos fala disto também. Mas vamos ver aqui no livro das eras. Nisso aqui é a página 360, embaixo. Na sexta visão, na América se levantou uma mulher muito formosa, mas ao mesmo tempo muito cruel. Vejam, muito cruel. Ela mantinha as pessoas completamente sob o seu poder. Eu pensava que isso era o adiantamento da Igreja Católica Romana, mesmo que sabia que podia ser a visão de alguma mulher se levantando com grande poder na América, eleita pelo voto popular feminino. Aí onde fala América, escreve USA. Vamos ver aqui no livro rojo, a ver aqui também o que ele escreve. Aqui no livro vermelho, vamos ver também o que ele escreveu. Onde fala, na sexta visão se levantou na América, ele escreve Apocalipse 13. À esquerda escreve a imagem da besta. Aí podem ver essa imagem da besta se levantar na América do Norte. Agora vejam, pode ser literalmente uma mulher que, eleita pelo voto feminino, chegue à presidência. Ou pode ser a Igreja Católica, ou pode ser as duas coisas.
Ou seja, de la forma que se cumpla, así es. da forma que se cumprir é assim. Portanto, estejamos com nossos olhos bem abertos quanto a todas essas coisas, porque esses são sinais que mostram que nós já estamos chegando no fim. De el cumplimiento de No fim esas 7 do visiones, cumprimento dessas 7 visões, faltan 2. as quais faltam 2, porque a sétima Sigue diciendo, dice, en la séptima continua y dizendo, última visión, e na sétima e última visão ouvi uma explosão terrível. cuando di la media vuelta para ver, E quando virei para olhar, a única coisa que eu vi era ruína, crateras e fumaça sobre a terra da América. escribe explosión y Escreve explosão e em explosão escreve atômica. en la séptima y última visión oí una Na sétima e última visão ouvi uma explosão terrível. E do lado direito aqui, ele escreve a sétima visão, a destruição de USA. Cuando di la media vuelta para ver, lo único que vi fue Quando virei para olhar, a única coisa que vi foi crateras e fumaça sobre a terra da América. E ele escreve no final, USA. E aqui no vermelho, escribe él, en donde dice, cuando aqui no vermelho, onde fala, quando eu virei para olhar, escreve, Elias não estava em USA, América Latina, Caribe. estava na América Latina e o Caribe. O sea, ¿dónde estaba el espíritu ministerial? Ou seja, onde estava o espírito ministerial de Elias na sua quinta manifestação? Na América Latina. O sea, vean que estas dos últimas Ou seja, visiones, vejam que essas últimas 2 visões, una de la otra, o están pegadas, o puede también ou pasar un estão tiempo ligadas uma a outra, próxima a outra, ou pode passar um y la tempo séptima visión. determinado por Deus entre a sexta e sétima visão, mas é um tempo curto, o tempo que for será curto. Lo que deseamos es que se Ou seja, que o que desejamos é que se cumpra, esa sexta visión. essa sexta visão se cumpra plenamente, Sabemos que ya porque sabemos que o que se próximo, ve en la séptima ya es o próximo que é visto na sétima já é Norteamérica, uma destruição atômica sobre a América do Norte, e isso já pertence à grande tribulação. los juicios divinos de la gran tribulación. Porque os juízos divinos da grande tribulação não tocarão a igreja noiva. Para esse tempo, ela já estará na ceia das bodas do Cordeiro. Deseamos que sea un tiempo Portanto, desejamos que seja um tempo bem curtinho, de luego que falte, esa sexta depois que cumpra essa sexta visão, desejamos que seja um tempo bem curtinho, porque depois o que virá já será a destruição. visión. Nuestro hermano William, Ou seja, como quando nosso irmão William dizia, luego de la visión de la carpa, que del cumplimiento de la depois visión de do la carpa, cumprimento da visão da carpa não tem mais nada. y por eso él decía, deseamos que Por se isso ele dizia, desejamos que cumpra a visão da carpa. estamos ya E vejam como já estamos nessa etapa, en la cual es la más importante, a qual é a mais importante la etapa de todas, de la visión de la carpa, a mais importante de toda a visão da carpa. De toda a terceira etapa, a etapa mais importante é essa que estamos agora. está recibiendo la iglesia no Porque la fe de rapto. nesta é que a igreja noiva está recebendo a fé do rapto. Depois disto, Es para la fatua, si el pueblo hebreo já será ve, para as fátuas e o povo hebreu olhar e ver essa vindicação de que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó en medio de la iglesia está novia. no meio da igreja noiva. Por consiguiente, ahí es O que el Deus de Abraão, Isaac e Israel está no meio da igreja noiva, e aí que o povo hebreu vai dizer, mas esse é o que estamos esperando. O que está fazendo lá? de lo cual en la página 22 del libro E de Citas, párrafo do que na página 22 do 176, livro de Citas, no parágrafo en 176, ese párrafo abajo, los judíos, embaixo nesse parágrafo, esos os judeus, van a tener el gran a mesma tiempo de coisa, esses batalla judeus vão antes ter de um la grande venida, tempo de a hora batalha de la antes da vinda, corriendo a hora da la perseguição, patria, correndo a hora novamente à pátria los lleva a natal. ellos como un montón de Levam ovejas eles a como um través montão del de Monte ovelhas ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles virem a ele, eles dirão, esse é o que temos esperado, ali está ele, ele se levantará com cura em suas asas. Ahora, todas estas profecías
Agora, todas essas profecias têm que se cumprir nesse tempo, porque estamos no tempo do cumprimento dessas visões e profecias que não se cumpriram, as que faltam se cumprirão nesse tempo final. Agora, nessa mensagem que estamos lendo, continua dizendo: e ele terá o mesmo poder nessa nação. Apocalipse 13. Que o que eles tinham lá é o que tinha lá e causará uma perseguição contra os santos, como eles fizeram no princípio da igreja romana. Viram? Para esse lugar é onde está se dirigindo agora. É por isso a palavra está semeada agora por toda parte. Apartem disso, saiam disso, vem? Agora vejam, a sabedoria a sufocou. A sua própria sabedoria estrangulou o Espírito Santo deles. Me permitam provar a vocês na Bíblia, no Apocalipse, no 3º capítulo, onde terminamos de passar pela era da igreja, Jesus tinha sido expulso de sua igreja, estava fora, tentando bater na porta para entrar novamente. E o irmão Branham bate no púlpito. Isso é exatamente o que disse: eu estou na porta e bato. Se algum homem tem sede, e se ele somente me deixar entrar, entrarei. Mas ninguém abriu a porta. Viram? Eles o expulsaram, o puseram fora. Vem? A semente caiu neles, viram? Mas algumas caiu no vale da perseguição. Algumas sementes entraram pelo vale da perseguição. Agora, no vale é onde a pessoa encontra água, e aí está o melhor terreno. Quando a gente pega alguém que foi golpeado, até que toda teologia foi tirada dele, riram dele, zombaram dele, e que tenha passado pelo moinho e tirado tudo dele, até que o metal está pronto para ser moldado. Então a gente verá que terá algo de umidade ali, isso é certo, no vale. Esse homem foi lançado no vale, chutado fora de sua organização. Ele está melancólico. Eles falam, vem? Não está melancólico? Não está melancólico, mas no vale. Nós falamos lá no vale, vocês sabem. Ali é onde o lírio cresce também, vocês sabem, corretamente, no vale. Bem, algumas caíram no vale da perseguição, provas duras. Algumas dessas sementes caíram ali, no vale da perseguição, provas duras. Todos são chamados, como o lírio foi chamado Beelzebu, e zombaram dele. Mas nesse vale tem rios de água. Agora, vejam aqui nessa mensagem que o nosso irmão Inisoto Santiago pregou 26 de agosto de 1999 em Topochico, Monterrey, México, que ele intitulou A Bênção da Árvore que Produz a 100 por 1. Nos diz, esse é um tema que de momento a gente vê e talvez pensa que não tem muito. Não tem muito nele, mas sim, tem bastante, porque o próprio Jesus falou da semeadura e da colheita, falou dos seres humanos como árvores, falou da sua igreja, seus filhos como trigo, e também falou dos filhos do maligno como joio. Assim que esse tema tem muita importância, e para esse tempo tem uma importância muito grande, porque esse é o tempo onde deve ser realizada uma colheita. Portanto, esse é o tempo que todas as árvores devem ter fruto, bons frutos. Porque a árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada fora. Assim João diz no capítulo 3 de Mateus, no versículo 10. Eu corrijo, João Batista. São Mateus capítulo 3, versículo 10. O precursor da primeira vinda do Senhor, no espírito e virtude de Elias, na sua terceira manifestação, disse: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Jesus nos falou disto também, referindo aos seres humanos como árvores. No capítulo 7 de São Mateus, no versículo 17, diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos,
E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí está o que falamos no início. Que o fruto de cada árvore, aí é que se conhece se é trigo ou se é joio. E o nosso irmão, ele continua dizendo, e o primeiro fogo no último dia que recebem é o fogo da grande tribulação. E todo fogo que vier durante a grande tribulação, fogo vulcânico, fogo atômico, e todo fogo que se acender aí como juízo divino, isso é para as árvores que não produzem bons frutos, os quais não podem ir à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, e os quais, consequentemente, não podem ser transformados para obter um corpo novo. Nesse estudo também está o extrato da mensagem Os Ungidos do Último Dia. En donde aquí nos dice en la página 7. E aqui na página 7 nos diz deste estudio dice nesse estudo aqui, nesse extrato, fala do temos ungido do último dia. O irmão Branham diz, não só de pão viverá o homem no físico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, percebamos que vivemos somente pela palavra, a qual é Deus. Agora o sol vem e amadurece o grão. Não pode amadurecer tudo de uma vez. Durante o processo, amadurece constantemente até chegar a ser uma espiga completa. Assim é hoje com a igreja. A sua infância começou na era do obscurantismo, quando estava debaixo da terra. Agora cresceu até chegar à madurez. Podemos ver perfeitamente como Deus, por meio da natureza, sempre, por isso não devem aborrecer a natureza. Ele escreve, não devem aborrecer a natureza, prejudicar a natureza. Esse é o mal hoje, estão deixando cair bombas atômicas no oceano, e a terra está gritando e se rebentando. Aí ele escreve, bombas atômicas no oceano, aquecendo a terra. Com esses testes que fazem no mar, e não percebe que estão causando um grande dano à terra. Somente está produzindo mais greta o tempo todo, que está caindo aí. Se cortarem as árvores, aí provoca tempestades. Se represam os rios, transbordará. Tem que encontrar a forma de Deus para fazer as coisas e ficarem ali. Temos denominado as pessoas nas igrejas e nas denominações e vejam o que temos. Mantenham-se na forma provida por Deus. Mas percebem que ele manda chuva? Voltando ao nosso texto dos justos e os injustos, Jesus disse que em Mateus 24 que seria um sinal para os últimos dias. Agora, se esse sinal somente será dado a conhecer nos últimos dias, então terá que ser depois da abertura dos selos. É um sinal do fim. Isso será quando essas coisas estejam... Isso é para quando essas coisas aconteçam. Será no tempo do fim e será um sinal. Agora, para que os escolhidos não estejam confundidos nessas coisas e possam ver, então tem que ser revelado, tem que ser exposto. Exposto o quê? O trigo e o joio. Para que não estejam confundidos, como nas eras estiveram confundidos. Observam que ambos, o trigo e a erva, vivem por meio da mesma unção do céu. Ambos se alegram nela. Agora, vamos ler algo aqui, porque vocês vejam o que Jesus nos falou nessa parábola do trigo e do joio, e o que ele nos falou da erva. Vejam no versículo 26 do capítulo 13, ali ele nos falou, onde diz,
E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Agora vejam com que o irmão Branham compara o joio. Que sai do meio da erva, página 60, do livro de Citas. Agora teríamos que ler aqui essa visão para termos um quadro mais claro aqui disto da erva e do joio. Parágrafo 527. Era como as 3 da manhã, eu suponho. Eu tinha me levantado e olhei na minha frente e eu vinha para baixo para o Jordão. Parecia que eu estava de pé sobre o mapa da Palestina. E eu vinha para baixo para o Jordão. Do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi e escreve Jordão. Do lado esquerdo para cima. E parecia que eu podia ouvir o cântico. Eu vou para baixo ao Jordão. Alguém estava cantando. E quando eu me aproximava do rio, eu olhei para trás e vi por qual via eu tinha vindo. E eu tinha caminhado 2/3 pela via caminho ao Jordão, e do lado direito ele desenha uma estrela de Davi. Eu olhei do outro lado do Jordão e disse, louvado seja Deus, do outro lado é onde estão colocadas todas as promessas estão na terra prometida. E ele desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi embaixo, do lado direito. Uma pedra angular e uma estrela de Davi. E em cima ele escreve, Jordão é igual morte, Palestina é igual todas as promessas. E embaixo, estrada estreita. Ou seja, essas 3 frases ele escreve em cima desse parágrafo. Jordão é igual morte, Palestina é igual a todas as promessas e estrada estreita. Caminho estreito. Então, eu vi a mim mesmo, e então quando entrei dentro da visão novamente, parecia que eu fui erguido e posto em uma estrada estreita, com um irmão. Eu nunca soube quem era o irmão. E do lado direito ele desenha uma estrela de Davi. Então já sabem quem é o irmão. E do lado esquerdo, com um irmão, aí ele grifa tudo isso. E esse mesmo risco do grifo, ele puxa para a esquerda e já coloca indicando uma estrela de Davi que desenha. Eu olhei em volta e disse, agora eu estou seguro e sei que isso é uma visão, o Senhor Deus está aqui. Agora, como ele sabia que Deus estava ali? Porque ali estava o instrumento onde Deus estava manifestado. E parecia como que todos tinham medo. Eu disse, que coisa é essa que todos estão temendo tanto? E veio uma voz e disse, nesses dias tem tais perigos, tem uma coisa horrível que é morte. Quando ela pegar você, quando ela te pica, e eu vi as ervas sendo amassadas, aí estão as ervas. Agora vejam, enquanto a chuva estava caindo sobre o trigo e o joio, não se via quem era quem. Estava crescendo entre as ervas, vejam, um e outro. Mas vocês vejam, nas eras não podia definir quem era trigo e quem era joio. E mantenham na mente essa parte da erva e como ele a compara aqui. Ou seja, quando eu falei aí, e da maneira que ele compara aqui, eu estou falando do Espírito Santo. Disse que
disseram assim. E eu vi as ervas sendo amassadas e olhei e vinha uma víbora enorme e monstruosa se arrastando entre as ervas. Vocês vejam esse rastro da serpente, onde está metida, onde a serpente antiga, diabo e Satanás, estava metida dentro de onde o trigo foi semeado. Mas não sabia que ela estava metida aí, penetrada aí, recebendo também a chuva. Agora, vocês vejam, onde é descoberta, onde o joio é descoberto, onde é descoberto o rastro da serpente? Na estrada estreita. Eu pensei, bom, sabendo que isso é uma visão, agora, se essa víbora monstruosa se arrastando aí entre as ervas, vejam, o joio é semente da serpente, porque ali ele disse, no verso 26 do capítulo 13, e quando saiu a erva e deu seu fruto, então também apareceu o joio. Consequentemente, o joio, aí pode falar que o joio também, o joio apareceu aí também na serpente. Portanto, estamos de regresso ao Éden, portanto, a serpente antiga, diabo, Satanás, também tem que estar aí no meio do trigo. E diz que o joio se assentará com o trigo. Tem um escrito. Vamos ver se vamos encontrando. Deve ser em uma mensagem. Ou aqui mesmo no livro de Citas. O se sienta, vamos a ver. Luego lo buscamos, pero llegamos a leer. Vamos a seguir aquí. Eu pensei, bom, sabendo que isso é uma visão, então eu vou ver o que esse animal, o que é esse animal, essa besta. E ela se arrastou para cima na estrada. Então aí já fica exposta nessa estrada estreita. Fica exposta, ou seja, que o diabo fica exposto. E assim, quando eu vi ela, eu sabia que era uma mumba. E a víbora supostamente representa pecado, morte. Em cima ele escreve, serpente é igual pecado, morte é igual 666. Vamos ver a 1368. Vamos ver a 1368. Aqui la cita. Vamos a ver si es la 1368. Jesús de la página 153. Página 153, Jesus disse, nos dias finais, quando o tempo tiver terminado, do lado esquerdo ele desenha uma pedra angular e as eras. E vier a grande reunião, que muitos virão e se assentarão no reino. O reino de Deus está dentro de vocês. Agora vejam, se assentarão no reino, ou seja, na dispensação do reino, quando essa porta é aberta, e entram. Aparentemente todos vão entrar. Vamos entrar, mas o que acontece? Veja, e as ervas virão. Aí estão novamente as ervas. Agora já sabemos o que são as ervas: o joio, a serpente. As ervas virão e assentarão com o trigo e dirão, agora, Senhor, espera um minuto, eu falei em língua, gritei, dancei no espírito, expulsei demônios, falei em língua e fiz todas essas coisas.
O que ele diria? Afaste de mim, praticante de iniquidade. Nunca os conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém. É algo que vocês sabem que devem fazer e recusam fazer. Eles recusam essa palavra. A ouvem, ele escreve, os personificadores. Do lado direito ele escreve, o reino de Deus, assim para cima. Nessa mensagem também, ele escreve nessa porção que o joio se assentaria com o trigo. Agora, eles conhecem a palavra, a escuta, os personificadores, ou seja, eles escutam. Por isso que no livro Os Selos, foi onde fala que eles tinham estado em culto como esse, escutaram, ou seja, ouviram todas essas coisas que esses profetas tinham predito. Mas o que aconteceu? Eles desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora, na página 369. Agora, vamos observar os últimos 2 versículos do Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagre, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Logo aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra que antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha e dizia, esconde-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. E eles tinham zombado muito desses profetas, mas agora a palavra tinha vindo encarnada. E ele escreve, no anjo de Jesus, Moisés e Elias. Porque na vinda do Filho do Homem, vejam, ele vem com seus anjos. Do lado direito aí escreve a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam, já era tarde demais. E eles sabiam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso, viram que tinham escutado? Eles tinham estado em culto como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. E aí do lado esquerdo ele escreve, tinham ouvido o que vinha, mas tinham rejeitado. E aí desenha uma pedra angular do lado esquerdo e escreve Apocalipse 19, do 11 ao 16. Mas tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Aí embaixo aqui escreve, Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Do lado direito escreve também, misericórdia pela última vez. E quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Pense nisso. Então ali estavam. Não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz que dizia aos montes e ao rochedo, cai sobre nós e esconde do rosto daquele. E ele escreve juiz, porque é na sua obra de reclamação que ele vem como leão da tribo de Judá, como juiz, do rosto daquele que está sentado sobre o trono. E ele escreve trono de Davi, ou seja, no seu trono. E o trono de Davi é essa manifestação final. Esse é o trono de Davi. Tão simples assim. E da ira do Cordeiro, ele escreve leão. Eles tentaram arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e aos rochedos, que são reinos e governadores. Oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Ele escreveu, não tinha sangue no propiciatório. Foram buscar misericórdia lá, orando, pedindo misericórdia, foram ao trono errado. Porque o que tem ali é um trono de juízo. Consequentemente, você vai ao trono que você deseja receber o que tem nesse trono. Se for ao trono de misericórdia, vai receber misericórdia. Se for ao trono de juízo, vai receber o juízo divino.
Depende a qual trono você vai. con Elías y Moisés, reclamación. Escribe Com Elias e Moisés, reclamação. Ele escreveu do lado esquerdo. E escreveu também o trono de Davi. lo que sigue diciendo Agora vejam o que continua en la dizendo. página 60 del párrafo 527. Na página 60 no parágrafo 527. E ela arrastou para cima na estrada, e assim como eu vi ela, eu sabia que era uma mamba. E a víbora supostamente representa pecado, morte. Assim que eu olhei para ela, e ela olhava com raiva de mim. Ele lambia sua língua, e eis que ela vinha. E quando chegou perto de mim, a serpente corria forte para frente, mas alguma coisa detinha a uma certa distância. Não podia me morder. Agora vejam que quando já está aí nessa estrada, então aí já pode ser visto isso que estava se arrastando no meio da erva, e era essa mamba, era essa serpente. Mas aí agora já está exposta, descoberta. Vejam como o joio é descoberto e em qual etapa da igreja é descoberto. Em qual etapa da igreja do corpo místico de Cristo é vista e é tirada pelos anjos ceifeiros, porque esse ministério sabe quem é quem. Sabe tirar o trigo e colocar no celeiro e pôr o joio na grande tribulação. Tão simples assim. E girava em volta para o outro lado. Ou seja, quando falou, tira o trigo da rede e coloca no celeiro, são os escolhidos sendo colocados na era da pedra angular e sendo preparados para receber a transformação e o rapto, e consequentemente ser colocados na ceia das bodas do Cordeiro. Mas o joio, ser colocado na grande tribulação, isso é mais fácil. Eles não recebem a revelação, a fé do rapto, consequentemente não são transformados e automaticamente ficam na grande tribulação. Ou seja, são colocados nos juízos divinos que estarão caindo sobre a terra, porque ao não serem transformados, vão ficar sobre a terra e vão receber o juízo divino. Assim é que são colocados na grande tribulação, eles não obtendo a transformação. Porque, vejam, estiveram indo a um trono onde não estava a misericórdia de Deus e, consequentemente, não estavam as promessas contidas nesse trono. E girava em volta para outro lado e fazia como se aproximar por esse lado. A serpente ia para trás e dava um arranque, retorcia e vinha diretamente a mim. A sua velocidade ia diminuindo até que chegava a uma parada total. E o monstro se estremecia e se movia para trás, mas não podia me ferir. Então ela virou e olhou e viu meu amigo. E eu vi o meu amigo saltando bem alto no ar. E a coisa estava observando. Disto falamos ontem na reunião, ou as palavras que eu enviei aos pastores. E tudo vai se cumprindo plenamente. O que cumpriu em parte em tempos passados, se cumpre plenamente nesse tempo. E eu disse, olha, se ela o picar, o morder será morte instantânea. Não é estranho que todos estavam assustados. Se essa coisa lhe ferir, será morte instantânea. Ou seja, que se forem ao Éden, a serpente antiga, o diabo Satanás, que se encarnou ali, nesse chefe, ou no cacique, era o líder desta raça da serpente. Vejam, ali tocou e vocês sabem o que aconteceu ali no Jardim do Éden, e isso produziu morte. Assim que se isso te pegar, é morte. Se você pegar, se a árvore da vida te pegar, se você
Se você pegar a árvore da vida, isso é vida. Vai depender de qual árvore você vai comer e se permitir pegar. Nós estamos do lado que o Espírito Santo toque dentro, na alma, no coração, vejam. Porque sabemos que esse toque, o que esse toque de Deus vai produzir vida, que na sua primeira vinda nos deu o corpo teofânico. Obtivemos a salvação e vida eterna. E Ele nos tocando em sua segunda vinda, então recebemos vida para viver eternamente. E ela estava observando, fito nele assim, observando ele assim, e eu levantei minhas mãos e disse: Deus, tenha misericórdia do meu irmão. Aonde isso está acontecendo? Como eu falei, nessa estrada estreita, mais em cima, onde já estava em uma nova era e uma nova dispensação, onde o povo, no começo dessa dispensação, está sendo preparado para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, para ir lá requer a fé do rapto e, consequentemente, requer um corpo eterno e glorificado e, consequentemente, requer crer no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Assim foi na primeira vinda. Para obter o corpo teofânico, que queria crer no cumprimento da primeira vinda do Filho do Homem, nesse jovem carpinteiro chamado Jesus. E eu disse: se essa serpente lhe tocar alguma vez, lhe matará. Nesse momento a serpente virou para mim, quando eu falei isso, e olhou para mim novamente, e uma voz veio sobre mim e disse: agora vejam, quando se identifica a serpente, o joio, então, quando identifica a serpente e o joio, aí vem esse ataque. Ou seja, esse ataque final que a besta está fazendo e continuará fazendo na parte final. Porque tanto no físico, ou seja, tanto no espiritual como no físico, está tendo uma batalha muito grande, que talvez não se vê assim à simples vista, mas nesse campo espiritual, essa luta, essa batalha, cada vez mais se vai vendo mais e mais marcado aqui na Terra. Te dei o poder para amarrá-lo, o pior está dentro dele. E eu disse: ó Deus, tenho te dado o poder para amarrá-lo, o pior está dentro dele. E eu disse: ó Deus, o que eu devo fazer? Ele disse: tem uma coisa que deve fazer, você tem que ser mais sincero. E eu disse: ó Deus, me perdoa por minha insinceridade e me permita ter sinceridade. E quando eu levantei minhas mãos, ali houve uma grande coisa que veio sobre mim e me ergueu. Parecia como que meu corpo inteiro foi levado por alguma coisa. E eu olhei para a serpente e então ela veio para mim e conseguia fazer ainda. Mas eu disse: Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te amarro. E a serpente, uma fumaça azul saiu fora dele. E Satã se foi e fez um sinal como um S maiúsculo, feito ao contrário. Um sinal de I, e disse: ata, ou seja, amarra isso ou qualquer coisa debaixo disto, porque ele era o pior. Do lado direito aí ele faz um S, uma fumaça azul saiu fora dele e seu rabo enforcou ele, rodeou volta da sua cabeça e o enforcou. E é esse S. E embaixo ele desenha um S ao contrário. É um sinal como uma conjunção, vem. Do lado esquerdo ele escreve também azul. O sufocou até a morte e o irmão estava livre. E eu fui e amacetei. Agora tem algo aí nisso. Vamos continuar. E eu disse: agora eu tenho que descobrir a respeito disso, porque é uma visão. E eu peguei a coisa e ela virou assim, parecia como uma alça de uma jarra de vidro. E aí ele escreve: foi fundido e se tornou um cristal sólido. E eu disse: pensa que essa fumaça azul era a vida. E ela se converteu em cristal. E ele escreve novamente: se fundiu. E exatamente em seguida uma voz veio e me disse: você pode desamarrá-la também. E eu disse: então, Satanás, para que conheças, eu te desamarro. E como eu fiz, ela começou a vir à vida novamente.
movendo, e eu lhe disse, eu te amarro novamente no nome de Jesus Cristo. E aí ele desenha uma estrela de Davi, uma pedra angular e outra estrela de Davi do lado esquerdo. E quando ela se moveu, a fumaça saiu. Quando eu fiz a fumaça, saiu fora dele novamente e o sufocou novamente e se tornou em cristal. Do lado esquerdo ele escreve uma fumaça azul, escreveu assim para cima. Mais em cima um pouquinho, onde fala que essa fumaça azul era a vida, aí ele escreve azul. Ou seja, fumaça azul. Azul fica aí do lado dessa frase. E se converteu em cristal. E quando se tornou assim, essa voz disse, agora você tem que ser mais sincero do que és para fazer isso. E aí ele desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. E então me deixou. Anos passados, quando eu vi a Bíblia vindo para baixo, eu tenho isso escrito aqui mesmo. Ele coloca Apocalipse 10, 7 em diante. Eu li os primeiros versículos e parei ali, onde fala que Josué veio através do deserto, mas nunca fez. Ele estava preparado. Quando ele se aproximou ao Jordão, Deus o chamou para fora e disse, desde esse dia eu começarei a te engrandecer frente às pessoas. E então ele levou os filhos de Israel do outro lado do Jordão, à terra que o Senhor lhes deu, e lhes dividiu a terra prometida. E aí do lado esquerdo ele desenha uma estrela de Davi. E em cima escreve, este dia. Agora ali vocês podem ver tudo isso, que essa visão está mostrando para nós aqui o que é esse joio no meio da erva, que é a serpente antiga, o diabo, ou seja, o rastro da serpente, para falar mais claro. Agora, continua dizendo, onde paramos? No estudo que estamos lendo desta mensagem, a bênção da árvore que produz a 100 por 1. Depois vocês continuam lendo, onde fala os ungidos do último dia, e aí ele continua nos falando do que produz. E aí ele coloca exemplo de frutas. Depois você lê isso mais adiante. Isso foi falado em um estudo, o que a continuação continuava falando dessa mensagem, os ungidos do último dia. Vocês podem ter ali. Eu estive lendo e aqui está colocado na página 11 e 13 desta mensagem. Mas está em um estudo onde falou da planta de laranja, e nesse estudo bíblico ele continua dizendo, recordem que a colheita é no verão. Recordem que a colheita é no verão. Por isso que Cristo, nos falando da vinda do reino de Deus e do Filho do Homem vindo com seus anjos no seu reino, nos fala do verão. Agora, estamos em um tempo que a parábola do trigo e do joio tem que se cumprir e tem que realizar a colheita. E é muito importante que cada pessoa seja colhido como trigo, como filho ou filha de Deus. Depois que realize a colheita e os mortos em Cristo ressuscitem em corpo eterno e nós sejamos transformados e irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, muitos falarão, como Jeremias capítulo 8, versículo 20. E vamos ler para que fique gravado. Passou a colheita, terminou o verão e nós não fomos salvos. Esse será o clamor dos que ficarão na terra para a grande tribulação. Mas os escolhidos poderão dizer, quando tiver terminado a colheita, passou a colheita, terminou o verão e nós fomos salvos. Ele vem para nos salvar, como veio na sua primeira vinda. Agora, como é que ele virá para nos salvar em sua segunda vinda? Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz, mas nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória, com o poder com o qual pode sujeitar a si mesmo todas as coisas.
Ou seja, em sua segunda vinda, ele vem para quê? Para nos salvar também, para nos salvar da grande tribulação. Passou a colheita, terminou o verão e nós fomos salvos e fomos transformados, elevados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Ou seja, ele vem para nos salvar. E na página 91 do livro de Citas, parágrafo 785 diz: a palavra de Deus é uma semente e quando é semeada, ela receberá vida e produzirá exatamente do que está falando. Se não fizer, então não é semente de Deus. Ou o semeador não soube semeá-la. Ele não era enviado por Deus para semear a semente. Possivelmente ele esteja semeando em cima da rocha ou alguma coisa. O semeador semeando a semente. Deus toma cuidado dela, se ela caiu no lugar certo. E embaixo ele escreve: o semeador é o Filho do Homem. E em cima ele escreve: a semente da palavra falada produz o que foi falado. E aí em cima do lado esquerdo desse escrito, aí ele desenha uma pedra angular e as eras e uma estrela de Davi. Do lado direito desse parágrafo também, desenha uma pedra angular e as eras. Foi no tempo da colheita, continuo lendo o estudo, foi no tempo da colheita que Josué atravessou o Jordão com o povo. O que lemos aí nesse extrato do livro de Citas. Depois que o irmão Branham estava relatando essa visão, aí ele nos fala de Josué. Ou seja, que depois disto que ele viu esse grande perigo, ou seja, o aperto que Deus estava mostrando ao irmão Branham ali naquela visão, onde a morte, aí representado nessa víbora, que também representa o Jordão, que é morte, estava enganando e tentando agarrar a igreja noiva e, sobretudo, o mensageiro. E vocês vejam que aí em seguida já fala de Josué atravessando o povo em seco. Ou seja, é o Espírito Santo atravessando o povo para a terra prometida. Ou seja, o Espírito Santo introduzindo o povo à terra prometida. Então, por um lado, vemos a mulher que se levanta na América do Norte e depois vemos crateras de fumaça sobre a terra da América do Norte, sobre a imagem da besta. E pelo outro lado, nessa visão, vemos o ataque, o aperto que se aproxima e cada vez vai ficar mais forte. E no final, sendo colocados na terra prometida. Então vejam aí os dois caminhos. Um leva à destruição e o outro leva à terra prometida do novo corpo. Foi no tempo da colheita que Josué atravessou o Jordão com o povo. No tempo da colheita, o Jordão enchia e transbordava. E esse foi o tempo, conforme Josué capítulo 3, versículo 15, que Deus ordenou a passagem do Jordão, a travessia do Jordão com o povo. E Deus ia com ele, e a arca do Senhor ia na frente. E agora vocês vejam, a arca do Senhor tem que ir na frente, adiante, com o sacerdote que a leva e o povo atrás com uma certa distância. E quando o sacerdote tocar os pés nas águas do Jordão, o Jordão se abriu. E o Jordão representa a morte. Agora, vejam que Deus estava ali com Josué e com o povo, para, através de Josué, atravessar o povo em seco, para a terra prometida. E Deus estava ali, porque Deus, para se manifestar, tem que usar um véu de carne. Consequentemente, Deus estava em Josué. E nesse tempo final, o nosso Josué, o Espírito Santo, está no meio da igreja noiva e passaremos a seco o Jordão. Atravessaremos a seco sem ver morte a terra prometida do novo corpo.
E estaremos, enquanto a terra esteja passando pelos juízos divinos, estaremos nas cedas bodas do Cordeiro. O nosso irmão ele continua dizendo nessa mensagem mais adiante. Agora vimos um quadro claro do que estará acontecendo nesse tempo final. Vimos o que é o Jordão. Vimos o que é a bandeira levantada contra o inimigo que virá como um rio. Virá como o Jordão. E é no tempo da colheita que o Jordão transborda, e é no tempo da colheita onde o anticristo, que tem por nome morte, o cavaleiro do cavalo amarelo, vocês vejam, a morte transbordará e Deus levantará a bandeira contra ele. Porque vocês vejam que até contra Cristo se levantará. Isso é, se levantar contra a segunda vinda de Cristo nesse tempo final. Assim como naquela visão a serpente se levantou para atacar o amigo do irmão Branham. Ou seja, que aí está nos mostrando que esse amigo do irmão Branham, naquela visão, ele é o que estava cumprindo a segunda vinda do Senhor. Tão simples assim. Mas vejam isso, o irmão William diz, mas não saberão que o Cordeiro já terá se convertido no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora podemos ver o tempo que nós estamos vivendo, no tempo mais glorioso de todos os tempos, para que quando vier esse tempo do aperto, vocês vejam, isso será o inimigo vindo como um rio, contra o povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo, o Jordão transbordando, mas atravessaremos para a terra prometida. Chegamos ao tempo final, chegamos ao tempo onde toda árvore tem que produzir fruto, tem que ter fruto para que o fruto possa ser colhido e para que a árvore não seja arrancada e jogada no fogo, mas que seja árvore do jardim de Deus. Na página 156 do livro de Citas, parágrafo 1396. Dessa página 156 nos diz: mas em obediência, essa mulherzinha de fé, a qual vive pela fé, a noiva, a pessoa que está aqui e lá, ou distante em alguma outra parte, alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja o que for, e creia a palavra de Deus, obediente, esperando em amor, que a promessa da era seja confirmada. Que a promessa da era seja confirmada. Ela está vigiando por isso. Ela é parte dessa palavra. E ela está vigiando para que a sua vida manifeste essa palavra. Irmãos, não conseguem ver isso? Eu espero que não tenham passado despercebido isso. Em cima, ele escreve, esperando a que a promessa desta era seja confirmada. Irmãos, não podem ver isso? Espero que não tenham passado isso por alto. O corpo está esperando, o qual é a palavra. Esperando pela vida que é o Espírito, que confirme e torne vivo. Isso é o que está esperando. Nenhuma vida funcionará nela, ela não poderá vir à vida de outra maneira. Ela assente ali fora e sabe que vai acontecer, então ali acontece, então ela desperta. Deus disse, assim seja, e ela saiu como a primeira saiu. Aí em cima ele escreve, esperando como Ruth. E mais em cima escreve também, aí no parágrafo mais em cima, escreve, esperando que o Espírito a vivifique. E onde fala a palavra esperando para que a vida que é o Espírito, aí escreve em carne e desenha uma pedra angular e as eras. Ou seja, ela estava esperando, vejam, através das eras. O irmão Branham dizia, este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, ela estava esperando
que o Espírito confirme e a torne viva, ou seja, em carne. E aí onde fala ela despertará, aí do lado esquerdo desenha uma pedra angular. Mas em cima também, nenhuma outra vida funcionará. E aí desenha uma pedra angular, ou seja, um risco para a pedra angular. E continua dizendo, agora a bênção da árvore que produz 100 por 1 é a maior bênção que as árvores possam ter. Cristo, falando na parábola da videira, ele disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois os galhos, ou seja, os galhos. Agora, Cristo disse que produzamos fruto e que produzamos muito fruto. Agora, recordem que quando ele escreveu, em uma caderneta ele escreveu as várias porções, a 100 por 1, a 30 por 1 e a 60 por 1, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, do lado ele escreveu 100 por 1 e escreveu os escolhidos. E escreveu a 60 por 1, ao lado escreveu os 144 mil. Vamos ver se encontramos aqui. Aqui está, a boa terra como indivíduo, os filhos de Deus, os escolhidos, e em cima ele escreve gentios, é igual a 100 por 1. Os escolhidos hebreus, 2 pontos, a 60 por 1. Os 144 mil hebreus, Apocalipse 7, 2 ao 5 e 14, versículo 1. O restante dos filhos de Deus, dos gentios e dos hebreus, é igual a 30 por 1. Aí estão as fatos e o restante dos hebreus. Vejam a posição que os 144 mil têm, mais acima do que as fatos. Ou seja, mais acima dos próprios que estiveram na mensagem desde o princípio. Veio a serem colocados como os últimos que produzem fruto. E, em segundo lugar, os 144 mil. E os primeiros, a igreja noiva, aos escolhidos de Deus, a 100 por 1. Viram que não vale nada ter começado desde o início? E agora vir o grupo dos 144 mil e tomar a posição dessas pessoas. E aí ficam como em terceiro. Como terceiro. Isso é, se não cruzaram a linha, e são riscados até dessa terceira posição, e dali também são tirados. Continua dizendo, agora Cristo disse que produzamos fruto, e produzamos muito fruto. E o que produz fruto, diz que limpa ou limpa para produzir mais fruto. E no estudo bíblico, aqui na página que coloquei aqui, o extrato do tema A Rainha de Sabá nos diz, o irmão Branham disse, e temos construído escolas e escolas bíblicas e seminários, temos construído edifícios formosos, mas certamente isso não foi a comissão. Essas coisas estão bem, eu não posso falar nada mal contra essas coisas. Elas fizeram sua parte, mas isso não foi a comissão. A comissão foi ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A pregação do Evangelho foi para demonstrar o poder, como quando ele escreve que ele mandou pregar o Evangelho e não para construir escolas e hospitais e seminários e coisas assim. Tem que ser assim. O que o próximo versículo fala? E esses sinais seguirão os que creem. As manifestações são, as demonstrações são para as obras das palavras tornadas reais. Quando a palavra é pregada, os sinais da palavra confirmam que a palavra é verdade. Se não a confirmarem, então não provém do coração de fé, não ancora no coração da fé.
Jesus não disse que parte da semente semeada caiu à beira do caminho, as árvores comeram, parte caiu nos pedregais e os espinhos e os demais a afogaram, as riquezas do mundo. E ele não disse que uma parte produziu fruto a 100 por 1? Viram? Vocês devem permitir que primeiro a palavra caia na classe de fé correta. Do lado esquerdo ele escreve, terreno é igual fé. Depois essa fé produz o que a palavra diz, porque a palavra é uma semente, a palavra de Deus. Aqui é uma semente que um semeador semeia, e toda semente produzirá segundo o seu gênero, se for colocado na atmosfera correta e na condição correta. Ali ele escreve as obras da palavra tornado real, feito real. Agora nosso irmão William continua dizendo, mas os galhos que não produzem fruto será cortado e jogado no fogo. Isso nos fala do que estará acontecendo neste tempo final. Vejam na página 9. Que é um extrato que eu coloquei aqui. E no livro de Cita está onde fala... Somente o anjo do Senhor pode fazer a separação. Que é da mensagem a semente de discórdia. Página 141. Parágrafo 1260 diz. Aqui foi colocado um pouquinho mais. Vamos ler do livro de Citas. E aqui leremos o escrito que ele pôs aqui. Aqui ao lado desse extrato. Observe o versículo 41 de Mateus 13. Os dois bem perto, e nos últimos dias tão perto. E ele não fez. Ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los. Digo, metodistas, batistas, pentecostais, para separá-los. Ele disse que ele envia seus anjos. E aí ele desenha uma pedra angular para separá-los do lado direito. Um anjo vem para fazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Ele é o que vai dizer o que é certo. E ele desenha outra pedra angular. Ele é o que vai dizer o que é certo e o que é errado. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo. Não os anjos aqui embaixo, mas anjos no último tempo. E novamente ele desenha uma pedra angular à direita. E reuniria, aí está a obra. A obra que está sendo realizada, essa obra de reclamação. Vejam, reunir faz esse trabalho que corresponde à obra pela qual ele veio. Sabemos que esse é o tempo vindouro da colheita. Agora veja onde? Na pedra angular. Por isso não podia acontecer embaixo. Ele diz, não anja aqui embaixo. Não através das eras, através desses mensageiros. Tinha que ser em uma era eterna, a era da pedra angular, onde Deus, o anjo do pacto, a coluna de fogo, estaria manifestando. Ou seja, o Espírito Santo estaria manifestando esses ministérios de Moisés e Elias, os quais estaria fazendo a separação. E o único que pode fazer isso é o Espírito Santo, o anjo do Senhor, operando os ministérios de Moisés e Elias. Esteve operando em cada mensageiro nas eras, na porção correspondente, mas não estava sendo operado nesses mensageiros os ministérios de Moisés e Elias. Portanto, não podiam realizar a colheita em nenhum dos tempos desses mensageiros. A colheita não podia ser feita com nenhum dos mensageiros. Desde Paulo até nosso irmão William Souto Santiago, não podia realizar a colheita, a separação entre o certo e o errado. É nesse tempo no qual Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Para falar mais claro,
Agora, em realidade, um anjo é interpretado um mensageiro. E vimos que tem 7 anjos das 7 eras, e não agora, através das eras da igreja. E você pode encontrar um montão de mensagens onde nosso irmão William fala, porque sempre escuta, e quando escutam, então logo colocam um extrato onde o irmão William fala de que está sendo realizada a colheita, está sendo realizado a colheita, e que o Filho do Homem está operando esses ministérios de Moisés e Elias, realizando esse trabalho. Mas vejam, não houve a separação, não houve a segregação entre o certo e o errado. E tudo, ele jogava essa bênção sobre tudo e para todo mundo naquele tempo. E naquele tempo, todos eram trigo. Mas ele estava profetizando o que seria mais adiante, no cumprimento dessa escritura de São Mateus capítulo 13. Deus enviando os anjos ceifeiros para fazer esse trabalho. Consequentemente, Deus tinha que falar, trazer na mensagem, ou seja, nessa mensagem que ele começou de cheio já por aí por 74, e tinha que ser nessa data, porque nessa data é que também estava nascendo o instrumento no qual essa promessa ia cumprir. Tinha que estar sendo pregado a mensagem da era da pedra angular e dispensação do reino, ou seja, todo o conteúdo do que Deus estaria realizando no fim do tempo, no fim da dispensação da graça, onde esse ministério estaria grandinho. E então Deus poderia começar a trabalhar no meio da igreja noiva, operar no meio da igreja noiva essa promessa, essas profecias, essas visões que foram mostradas em revisões ao reverendo William Branham, onde Deus deu mais luz, e na mensagem do irmão Branham, e na mensagem das boas novas, das notícias que o Dr. William Souto Santiago trouxe. Agora é o tempo do cumprimento de todas essas promessas, de todas essas profecias, de todas essas visões. Do lado esquerdo ele escreve aí colheita, e em cima escreve: na separação enviará seus anjos. Então, me mostre onde isso aconteceu, de Paulo para cá. Me mostre onde aconteceu no tempo do irmão Branham essa separação, onde identificava pela palavra quem era trigo e era joio. Me mostre onde estava sendo realizada essa separação no tempo do irmão William, essa segregação. Não podia ser, porque se estava vivendo na dispensação da graça. E vão procurar lugar onde ele falava, estamos na dispensação do reino. Mas como não tem percepção profética, e não tem essa visão da parte de Deus, ou seja, a revelação do que foi trazido na mensagem, porque é somente uma mensagem. E, consequentemente, ficam com a letra. E depois não veem o cumprimento dessa letra. Na separação enviará os seus anjos. Moisés e Elias, a reunião e colheita. Ele escreveu em cima. Moisés e Elias, qual trabalho Moisés e Elias estariam realizando? A reunião e a colheita. Eu creio que colocamos um tema assim, uma vez em um estudo. Agora vejam também na página 64 do livro de Citas. Parágrafo 562. Nos diz assim: Moureu, a chuva temporã, a chuva reclamadora, foi para diante. Agora, o que tinha acontecido? A chuva temporã tinha sido plantada e a chuva tardia caiu. O que aconteceu? Sodoma e seus sodomitas queimados. Abraão recebeu o filho prometido. Jesus disse, deixem crescer juntos. O joio será amarrada e queimada. O trigo irá ao celeiro. Vê? A chuva tardia está à mão. Vocês não veem as duas colheitas vindo aqui em cima? E ele desenha uma pedra angular. As duas colheitas vindo aqui em cima, recebendo o seu último aguaceiro.
Elas vieram ao longo desse último aguaceiro. Viram? Então o que acontece? Os anjos e o Senhor desaparecem. Então a chuva tomou seu lugar. E aí do lado direito ele desenha uma estrela de Davi. E em cima do parágrafo, a 562, escreve chuva temporã e chuva tardia. Agora, nesse mesmo estudo bíblico, na página 12 desse extrato, ele escreveu. Vamos ver o que ele escreveu do lado. Da 572, ele escreve: a chuva tardia, o filho prometido. Abraão, Sodoma e Gomorra. Nosso irmão ele continua dizendo: temos que ser galhos com fruto, como indivíduos, o fruto de Cristo em nós, o fruto de um cristão verdadeiro. Isso em nós, é em nós como indivíduos. Na mensagem Mostra-nos o Pai, que também é um extrato que eu coloquei aqui nesse estudo. Vejam essa partezinha aqui, onde diz, da mensagem Mostra-nos o Pai, o reverendo Lembrar disse: olha, isso é comida que vocês necessitam para a vida eterna. Deus em sua palavra. Vejam, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente que um semeador semeou. Agora nós sabemos, vocês fazendeiros aqui, vocês sabem que quando vocês semeiam uma semente, se semear trigo, bom, vai produzir trigo, se der o cuidado adequado. Se você plantar aveia, vai produzir aveia, se der o seu cuidado adequado. Bom, assim é com a palavra de Deus. Se vocês pegarem qualquer promessa de Deus e colocar na atmosfera correta, produzirá exatamente o que é a vida dela. O que é a atmosfera correta? Ou seja, por essa palavra, na atmosfera correta, é na terra correta, nos escolhidos de Deus. E aí ele escreve: a palavra produz segundo o seu gênero. E o nosso irmão ele continua dizendo: e na igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crente, a igreja tem que produzir o fruto como os filhos e filhas de Deus são o fruto da igreja que vem pela vida de Cristo manifestada na árvore noiva, a planta de trigo, a noiva, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E na página 108 do livro de Citas, parágrafo 946, ali nos diz: a vida que está na palavra, ou seja, no gene e em gene ele escreve alma, e em cima do parágrafo ele escreve o gene, a vida está na palavra. E aí ele desenha 3 círculos, um pequeno, um maiorzinho, outro maior. E assim como uma espiga para cima. A vida está na palavra, ou seja, o gene na semente. E a palavra é a semente que o semeador saiu a semear. Então a vida é Cristo. Ele escreve E.S, ou seja, Espírito Santo. Aí onde fala então é Cristo, ele escreve E.S. Então a vida é Cristo na palavra, vindicando pessoalmente em você algo que você não pode fazer, e assim provando que é Ele e não você. Assim chegamos a ser escravo do amor dele, uma noiva. E ele escreve vindicando. Em cima escreve: a palavra é a semente. E assim chegamos a ser escravo do amor dele, uma noiva. E nesse estudo bíblico, do lado desse extrato, ele escreve: a vida é Cristo ao lado da palavra. Vimos assim, por ciminha, todo esse grande mistério desse tema que temos para hoje.
que, como ele nos disse ali, hablando de este tema, la bendición del árbol falando que desse produce tema, al a 100 bênção da árvore que produz a 100 por 1, ele nos disse que assim, à simples vista, a gente olha e pensa que não tem muito, mas, podemos decir que es el veja, podemos dizer uno de los temas importantes, que é um dos temas importantes deste tempo final, que es el tema porque é o tema llevado a cabo que la obra é onde é realizado a obra da colheita, da ceifa, llegado al tiempo, porque chegamos ao tempo es reunido el trigo, onde o trigo é reunido la cizaña. e o joio também. Para terminar, hay una parte Já que para dice finalizar, tem uma parte que diz que o joio será juntado e depois que é juntado, então o rapto virá. en el libro de las edades, Deve estar no livro das eras, o editado. o en el de sin editar, vamos a ver si rapidito lo encontramos. Ou no sem editar. Vamos ver se encontraremos rapidinho. Que cuando es juntada la cizaña, Que quando o joio é juntado, es luego de eso viene el rapto. depois disto vem o rapto. En este la 320, Nesse, na vamos a ver que en el 320, azul es la 317. no vermelho, mas no azul é a Ya 317. íbamos a acabar, pero Já íamos terminar, vamos a leer esta partecita aquí. mas vamos ler essa partezinha aqui. El grano de trigo que llegó a O ser grão de una trigo planta que de- chegou una a planta ser para la uma cosecha, planta para a colheita, ele escreve o trigo, é o registro da igreja. no toda la planta É o registro da igreja. Assim como nem toda planta de trigo é o grão de trigo, e nem toda planta é utilizada na colheita, assim também é com a igreja. Nem toda a igreja é a noiva. ¿Ven ustedes eso? Nem toda a igreja é a noiva, vem? E também não é dado vida eterna à igreja inteira, mas uma parte dela é juntada no celeiro e outra parte é reservada para que possa entrar a vida eterna na segunda ressurreição. Ele escreve uma parte, Está en el alfolí. aqui é juntada no celeiro. Outra parte escreve 2. Essas são as Para fatos, que puedan entrar a la vida eterna. para que possam entrar a vida eterna, a segunda ressurreição. E outra parte escreve 3, que é conhecido como a palha, que é queimada no lago de fogo. Isso é exatamente o que João Batista disse, Jesus também. João disse que o trigo seria juntado no celeiro e a palha seria queimada. Lucas 3,17. Jesus disse, Primero la cizaña. primeiro recolha o joio e depois recolha o trigo. Ahora, vean, aquí coloca Agora vejam, a la parte que es juntada en el aqui alfolí, coloca que a parte que é juntada no celeiro reservada a vida e coloca outra que é reservada para a vida eterna na segunda ressurreição, ou seja, depois do milênio. Mas vocês vejam que aí ese grupo de los 144,000, não nos fala desse grupo dos 144 mil que ressuscita depois da grande tribulação. E esses estão no milênio. Consequentemente, são de uma categoria maior que esta. que es reservada Outra parte que é reservada para de la a resurrección vida eterna del milenio. na ressurreição depois do final do milênio. Y el 4, Jesus disse. E o 4, ele escreve, recolha primeiro o joio e depois recolha o trigo. 13:30. Mateus 13:30. O movimento ecumênico juntará as igrejas joio, porque o joio tem que ser juntado primeiro. E ainda que seu fim é ser queimado, elas não são queimadas quando são juntadas, mas são reservadas para um tempo futuro, que será no fim dos 1000 anos, ou seja, na segunda ressurreição. Que la cizaña ha sido Mas uma vez que o joio foi juntado, então o rapto pode acontecer. sucede en algún E em realidade acontece em algum momento entre o joio, quando o joio é juntado e o anticristo é revelado, ou seja, que aí a conocer, é que é revelado, es expuesto, é exposto, puesta allí en esa visión. como naquela visão foi exposto aquela mamba, aquela serpente na estrada, Tenía, es como cuando e já não tinha. É como quando você vem na estrada, uma autopista, e você vê uma serpente, aí todo mundo a vê, mas enquanto está metida no mato,
aí se movendo, rastejando e fazendo todas as maldades e todas as coisas. E aí podíamos falar tanto, porque é entre as ervas que tem estado escondida essa semente, esse joio, essa serpente, causando dano aos filhos de Deus. E não podia identificar, não se sabia, estava escondido entre as ervas, aí rastejando, astuta como a serpente é. Mas depois, quando é descoberta, aí já não pode esconder de mais nada, já está nessa estrada estreita. Então virá o dia quando todos estarão juntos, quando é visto em Daniel 7:10. Aí ele escreve o rapto depois que o joio é juntado. O rei estará ali com sua esposa, e na frente deles estará uma multidão que hão de ser julgados. Sim, todos estão ali. Todos os livros são abertos e uma exposição final de tudo é feito, e a colheita certamente está cumprida, e os livros são fechados para sempre. E em cima ele escreve: o juízo é igual, o espiritual, depois da sétima era. O semeador semeando a semente da palavra. Vamos ficar em pé? E deixando assim com esse tema, o semeador semeando a semente da palavra, ao nosso amado irmão e amigo, doutor William Soto Santiago.